Ok. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Guia de Mogi das Cruzes e região e também na página do Mogi em Debate. Hoje nós recebemos aqui para um bate-papo muito abrangente, muito bacana, doutor Dori Bucco, que vai falar sobre várias coisas, entre, por exemplo, sua carreira à frente do Procon de Mogi das Cruzes, a qual ele exerceu durante mais de 20 anos, também a respeito de consultoria empresarial, entre outros assuntos. Muito boa noite, Dori. Eu que agradeço, é um prazer falar com você, tanto pela sua pessoa, quanto pelo trabalho que você faz. É muito bom, é muito gostoso falar de Mogi das Cruzes, das pessoas de Mogi, dos lugares de Mogi. E eu não sei se você descobriu na sua pesquisa, mas eu sou mogiano. Por quê? Eu nasci dia 1º de setembro. Puxa, que é o dia do aniversário da cidade. Esse é o mogiano de verdade mesmo. O meu pai foi fundador da UBC, foi vereador, foi vice-prefeito, meu avô foi prefeito, então eu trabalhei 35 anos dentro da prefeitura e a ideia sempre foi ajudar as pessoas, dando informação, apoio, né? Dando todo tipo de condições que as pessoas pudessem sempre desenvolver as suas vontades, suas ideias, seus projetos. Dori, você me contava aqui em off que foram mais de 25 anos na parte de fiscalização, ali com o Procon. É bastante tempo, bastante experiência. Bastante mesmo. Acho que ainda, não sei, se você olhar, ver se tem alguém em tantos anos de atividade ininterrupta, porque eu consegui montar a Procon de Mogi, ajudei a montar diversos Procons das cidades, das regiões, e é uma curiosidade, em 1989 não tinha Procon, não tinha código, mas o senhor Valdemar Costa Filho e o Dr. Nobolo Mori criaram conosco o Serviço Municipal do Consumidor. Não existia nada, ninguém falava nisso. Sim. Só o presidente Kennedy, que contou em 1966 um fato, ele fez um discurso. O título era Somos Todos Consumidores. E eu morei 6 anos em Cuiabá, conta essa história no Jô Soares, e com isso eu comecei a ver a dificuldade que existia das pessoas não conhecerem legislação, não ter direito, não ter onde reclamar, não ter assistência técnica, não tinha nada. Imagine, morar em Cuiabá, capital. Agora, você imagina quando eu subia para a Alta Floresta, Comodoro, a Ponta Porã, quer dizer, era um lugar danado, e eu ficava com um pensamento assim, puxa, esse pessoal sofre muito, porque ninguém dá apoio. Lá era tudo na arma, então o cara nem discutia muito, né? E depois eu até me lembro de contar essa história curiosa para você, era no que eu vendia. Mas aí trouxe a ideia para o seu prefeito Valdemar, na época candidato. Ele escutou e falou: olha, eu acho legal, mas se não vai custar nada, eu topo. Eu falei: não vai custar nada. Tá? Começamos esse negócio. Aí, eu estou falando então 89, aí o código saiu em 1990 e depois o Procon foi ser lançado em 95. Então você vê que Mogi das Cruzes foi uma das primeiras cidades no Brasil, no estado de São Paulo, que criou, tanto que eu percorri cidades e Brasil inteiro explicando essa ideia de colocar consumidor e comerciante, né? A gente falava consumidor e comerciante. E depois também o empresário para a chamada equilíbrio da orientação. Não tem briga, não tem que ficar discutindo, E usávamos a legislação do município, usávamos posturas de fiscalizações, usávamos, na época não tinha nem guarda municipal, a gente usava o que nós tínhamos na mão, Código Civil, Código Comercial. Muito legal. E você me relatava, inclusive, em off, que foram tantos casos que já estava até mesmo surgindo a ideia de se montar um livro, ou melhor dizendo, um e-book a respeito de tantas façanhas, digamos assim, desse longo, dessa sua trajetória à frente, que eu creio que devem ter tido casos sérios, casos engraçados,
casos fáceis, outros mais difíceis de se contornar. Inclusive, tem boas histórias que você contou no Jô Soares, quando você esteve lá, inclusive, acho que é 4, 5 anos atrás. E eu sempre me divirto muito, inclusive, com aquela do sex shop, que eu gostaria até que você reprisasse aqui, porque todo mundo já sabe, Dori, mas eu sempre escuto os comentários do pessoal que te conhece, tem um carinho por você, que o pessoal não cansa de escutar a história, porque é legal ouvir diretamente de você contando, sempre você reprisando isso. Olha, o sex shop, eu tenho várias, porque para nós, né? Para nós é um estabelecimento comercial que vende produto, então ele vende Sim. produto e ele presta serviço. Então a gente trata isso naturalmente, né? E o consumidor quer reclamar de alguma coisa e o comerciante que trabalha com isso ele tem que ser orientado e defendido. Então nós temos, por exemplo, na minha cabeça, não sabia que você ia falar isso, mas na minha cabeça está chegando aqui a ideia do vibrador que dava choque, está chegando a ideia da calcinha comestível, está chegando a ideia das calcinhas com a descrição errada do produto, está chegando a ideia se o cara queria saber se podia devolver um consolo usado, está surgindo a ideia da vagina mecânica, o chamado aparelho de ginástica peniana. Ó, se eu for ficar aqui, vão ter são muitos, cara. E não é nada pornográfico, não é nada, porque é um produto, é uma verdade, é um ocorrido. Eu lembro também agora do colchão d'água. Olha, cara, do casal no motel. Olha, tem muita coisa, tem muita coisa. Eu acredito que por mais profissionalismo e postura, Dorim, mas na hora de manter aquela retaguarda para lidar com isso, tem os dois lados, né? O lado um pouco mais pessoal, com certeza a equipe está ali do lado escutando, vocês tendo que levar a sério, e depois, é claro, é o lado que o cliente acaba, né, indo embora e você se reunindo com o pessoal para discutir sobre isso daí. É o lado que eu acho que tem que ter um profissionalismo acima de tudo. Você falou muito bem, parabéns, porque, em primeiro lugar, você retira a pessoa daquele ambiente aberto, leva para um ambiente privado. Você escuta a pessoa, ela tem um problema, e nunca ria esse problema com a pessoa, porque ele está chateado com isso, e ele quer resolver. Então, a pessoa sofre o caso, por exemplo, do aparelho de ginástica peniana, ele sofreu um dano moral, ele sofreu cobranças abusivas. Então, é uma empresa que fez isso. Então, você tem que tratar essa questão. E não pode comentar isso, tem que ser sigilo, nunca falar onde é a pessoa, nunca falar qual é a empresa, quer dizer, tudo isso é um trabalho que tem que correr em segredo, porque imagine se alguém toma conhecimento desse fato aí, e aí vai a vida da pessoa vira um inferno. Com certeza. Aproveitar aqui, Dori, mandar um abraço para o nosso amigo em comum, o Coronel Felício Kamiyama, que está nos assistindo nesse momento, está mandando aqui um forte abraço a nós aqui, inclusive, né, compartilhando aí na tela, ele que participou conosco há cerca de semanas atrás. Eu sou fã do Coronel Kamiyama, sou fã dele, hein? Com certeza, somos dois, então. Dori, indo para um lado um pouco mais sério, nós estamos hoje em tempos de pandemia, onde o comércio, as empresas estão tendo que se adequar a essa nova realidade. Eu acredito que você deve receber muitas consultas, muitos pedidos, inclusive, afinal de contas, existe toda aquela coisa do padrão hoje a ser adotado, hoje as empresas e os comércios, restaurantes, mesmo com delivery, por outra hora, supermercados têm que oferecer a questão do álcool gel, exigir a máscara, mas eu acredito que a questão do atendimento é importante também para poder se colocar isso a serviço do consumidor, não é mesmo? Muito, muito. É um dos pontos principais, Felício. Você falou muito bem. O atendimento. Tanto que nós temos um checklist, né, que eu faço nas consultorias, envolvendo muitas áreas, mas um dos itens importantíssimos desses daí são risco de acidente e o atendimento. Então, o que vem a ser resumidamente isso? O risco de acidente é uma escada que daqui a pouco não está sinalizada, não tem proteção lateral, não tem
ali, né, o corrimão não tem o degrau antiderrapante, coisas assim, que às vezes a pessoa não percebe. E às vezes tem até lugar, rapaz, que você passa, e se você não tomar cuidado no outro andar, ele é tão baixo que pode bater a cabeça de alguém. Em hotéis eu estou falando isso, que às vezes eles adaptam situações. Falei, gente, vocês precisam colocar ali um emborrachado, vocês colocam aquela fita amarela e preta, vocês têm que sinalizar, olhe para cima, coisa e tal, porque a pessoa não olha para cima quando sobe a escada, ele olha para o degrau, ele mete a cabeça lá, ele abre a cabeça. E aí, ele vai processar o seu hotel. Nossa, nunca pensei. Então, a gente vai verificando isso. E no atendimento, você tem que capacitar o funcionário, a funcionária, todos têm que saber responder. Não pode você falar alguma coisa ali na hora, você é a empresa. Então, Sim. o cidadão olha você, ele vê a empresa. Se você não souber falar, se você falar errado, se você prometer coisas que você não vai conseguir cumprir, ou falar preço que não era o verdadeiro, rapaz, você está colocando a marca, a empresa, numa situação difícil. Mas às vezes ele não sabe. Exemplo simples. Fomos uma vez dar uma chamada consultoria, né, fora do estado de São Paulo, e fui lá, tinha uma padaria pequena e vários pães escritos na lousa, e vários pães mostrados ali, né, na vitrine. E tinha lá francês, australiano, tinha pão, estava lá, pão de glúten, pão sem glúten, papapá, papapá. E aí eu perguntei para a moça, o que é esse pão australiano? Ela olhou para mim e falou, eu não sei. Ela que estava vendendo. Eu não sei. Eu falei, você não sabe? Não, porque eu estou aqui só para cobrir o horário da moça que trabalha aqui e que saiu para almoçar, então estou aqui só para vender. Fiquei quieto, quando depois, na hora da reunião, você faz a vistoria, fiscaliza, tem o checklist, você marca tudo, você fotografa. Depois, na reunião, sem expor, você só fala para eles. Você só conta para eles o assunto. Gerente, todo mundo lá. A moça não tinha culpa, não ensinaram nada, não orientaram nada, só colocaram ela lá. Só que eu sou da casa, mas e quem não era da casa? Quem estava lá e vai reclamar? Quer comprar um pão australiano, a mulher não sabe o que é. Ué, o que você está fazendo aqui? Aí já começa. Hoje em dia, já digita, já publica, já fotografa. Olha, a marca que você levou 10 anos para construir, 10 minutos, o pessoal estraga tudo. Eu acredito que existe também algo em termos do funcionário, Dori, ser orientado a querer dar algo a mais, não só pela empresa, como também pelo cliente. Eu vi uma situação corriqueira, até boba essa semana, mas que a gente pode usar como comparativo. Eu estava sem o boleto, no caso do meu cartão de crédito, fui pagar com aquele monte de númerozinhos, porque minha impressora tinha dado problema aqui, e as lotéricas hoje estão oferecendo uma espécie de um protocolo para você preencher ali com os números, etc. e tal. Por bem, eu paguei uma dessas faturas numa lotérica e já outra eu fui numa outra lotérica, só que a gente às vezes tem a dificuldade de preencher todos os números ali, porque existe um código certo para você colocar aqueles espacinhos que me foge o número agora. Na primeira lotérica, a moça acabou de boa vontade, me ajudou, foi solícita, olha, o senhor preencheu errado, mas vem cá que eu vou te orientar. Já na outra lotérica, eu cheguei, a moça falou assim, o senhor preencheu errado. Cruzou o braço. Aí eu falei assim, moça, mas será que você não pode me orientar? Ela continuou assim, não, eu não posso fazer isso. Não é meu chefe disse que eu não sou permitida a dar esse tipo de orientação. Então, é aquela coisa do algo mais, que às vezes você pode fazer, acredito, pelo seu cliente, e hoje em dia, Dori, a gente vê principalmente os funcionários mais jovens estão fugindo muito disso. Então, eu acho que é aí que justamente entra esse trabalho tão importante que você desenvolve. Você falou muito bem. Hoje não é só vender, é encantar e fidelizar. Isso é muito, muito difícil. Vender, qualquer um pode vender alguma coisa, mas você vender, a pessoa gostar, a pessoa voltar, a pessoa comentar sobre você, que é um canal de multiplicação, que a gente sempre falou isso, né? Que você multiplica, é o boca a boca. Agora, atenda mal para você ver. Quando você atende bem, ele fala para uns 5, 6, 7
Agora, atenda mal para você ver, você não vai falar para uns 5 mil, 6 mil, 7 mil. Ele fala o dia inteiro. E hoje, com a internet, é fácil Exatamente. você entender o que eu estou falando, porque você é da área. Agora, Sim. pessoal de casa, lembram aquele caso de um vigia que deu umas pauladas num cachorro numa área de estacionamento de um determinado estabelecimento comercial? O Sim, sim. Brasil inteiro comentou sobre isso. A marca, o cara não era nem funcionário, ele era contratado, terceirizado, periri, por ficou para a marca esse problema. Então, o pessoal já não gostou, não vou mais nesse estabelecimento, porque eles batem nos cachorros, maltratam os cachorros. Sim. Então, depende. Nós tivemos um caso também de um caminhão que estava para fazer um contorno para ir embora da cidade e tinha um carro de uma senhorinha, na época era uma variante, e ele fez a curva e raspou no carrinho dela com seta e tudo e foi embora. Mas a marca do caminhão, né, a marca da empresa, estava ali nas laterais da carroceria. Ah, meu amigo, ela fotografou, ela falou, ela foi atrás, o pessoal ainda, uma senhorinha de idade chorando, aí a turma se põe na frente do caminhão. Eu sei que foi um bafafá, porque você não é o caminhão, você naquela hora, você é a marca, você não é o funcionário, você é a loja, é o estabelecimento. Então a postura é muito importante. Com certeza. Isso fica, inclusive, aí uma observação minha. Hoje, esses motoristas, aliás, ciclistas de aplicativos, a molecada tá andando que nem louco aí pela cidade, quase atropelando todo mundo, não respeitando legislação, mas está com aquela caixa desse tamanho nas costas, com a marca, que é claro que a gente não vai dizer o que é. Eu mesmo quase fui atropelado outro dia, um moleque virou ali na contramão, ali perto da Doutor Deodato, quase que me pegou em cheio ali, se atropelou, matou, machucou, é a marca da empresa que está ali. E qualquer acidente, qualquer fotografia, qualquer reportagem, né, qualquer entrevista, testemunha, vamos falar dessa marca. Com certeza, é aí que entra toda essa questão. Dori, eu gostaria que você falasse um pouco hoje sobre o seu trabalho que você oferece através de consultoria, de palestras, e eu vejo aqui também, como nós estamos compartilhando, você tem um site também, gostaria que você falasse um pouco mais sobre sua empresa. Olha que legal, saiu bonito, hein? Com Bacana. certeza. Eu tenho um escritório, faço parte do escritório, junto com o Dr. Guilherme Montoro, o Dr. Roberto Lebrão, e eles têm escritório aqui, né? Nós temos essa unidade aqui Sim. e tem unidade em São Paulo também. E, Felício, é um escritório moderno, extremamente digital, ele é aberto, você vai observar, né? Não sei se tem essa, mas são estações que as pessoas trabalham, agora, né, tem as proteções, mas não tem paredes, aquele ambientes fechados, salas, não. É todo mundo vê todo mundo. E uma curiosidade, desses 43 que nós temos, 39 são mulheres. Não dão trabalho nenhum. São mulheres. Imagine, você tem 40 e tantos funcionários Sim. e 90 e tantos por cento são profissionais mulheres. Vou ser sincero, elas estão dominando o mundo, elas sentam, trabalham, não conversam. Imagina, nossa, quanta mulher vai ter conversação. Não, elas são focadas, elas vão no serviço, sentam, depois que elas saem, aí é outra postura, mas são muito competentes. Então, é um escritório muito bacana, tem várias áreas, civil, tem área tributária, tem área comercial, né, a consumidor, tem digital. Ele é um escritório muito avançado, fica no prédio do shopping, aqueles duas torres, né? Sim. Fica na torre esquerda. E nós temos um WhatsApp para alguém se precisar fazer algum tipo de questionamento. 11 999 99 10 90. Então você vê que é fácil, né? 11, aí vem 999 99 10 90. E com isso você tem as informações, consulta, trabalhos, palestras. E outra coisa, você lembrou muito bem também, vídeo, Skype, teleconferências. Você atende o Acre, você está falando com o Pará, tudo ali, numa sala. Com certeza. Registrando o site, então, Dori, nós...
o site é o www.ltsa, é isso? LTSA, que são as iniciais, né, dos sócios, né? LTSA. Sim. E é um escritório moderno, um escritório digital, é um escritório Sim. muito bem posicionado, e achei muito bonito, uma curiosidade, Felício. Eu falei para você, uns 35 anos na prefeitura, uns 75 na Universidade de Brás Cubas e tal. Aí, quando fui convidado para integrar a equipe, fui lá. O maior prazer, fui lá. Aquele prédio lindo e tal. Aí, isso aqui é a sala do senhor e tal. Felício, eu olhei a sala, só tinha uma mesa, né? Um computador ali, não tinha gaveta, não tinha armário. Eu falei, mas onde guarda as coisas? É tudo no computador. Aí mostraram o servidor, a cabine. Eu estava acostumado em prefeitura, universidade, escritórios antigos, armário, Arquivo. aqueles arquivos de gaveta, aqueles armários de porta de aço, pastas, cada monte de pasta do teu lado, você assinar, carimbar, nada. Tudo digital. Você conversa, você manda, você entrevista, você explica e os processos vão embora. Isso é a modernidade. Com certeza, com certeza. E com certeza também. Então, logo vocês tenham mais novidades, gostaria que você me enviasse aqui também para nós registrarmos aqui. Estou te convidando quando me passar, né, tudo isso, porque agora Claro, claro. Você vai por favor, a torre da esquerda, chama-se Corporate, né, Corporate, sim. quarto andar, sala 401. Você vai gostar do que eu estou falando. Com certeza, estaremos lá. Dori, continuando falando hoje a respeito de Código do Consumidor, essa área que você atuou durante muito tempo. Hoje o PROCON de Mogi das Cruzes aí está sendo dirigido por outro grande amigo meu, que é o Fernando Muniz, doutor Fernando Muniz. Meu amigo. Sim, em breve estará aqui conosco. Topou a entrevista também. Pergunta para ele. Nós fizemos uma live, os dois. Sim. Imagina, os dois contando casos, como é que foi tão legal isso aí. Dori, hoje, a questão do PROCON, hoje e antes também, ela existe um encaminhamento que, por exemplo, se eu tenho alguma queixa contra estabelecimento, contra uma loja, ou mesmo contra um supermercado, enfim, eu chegando lá, eu sou orientado em primeira instância pelo PROCON, a segunda tentativa seria uma acareação, se eu não me engano, e a terceira etapa seria encaminhar para o Tribunal de Pequenas Causas. Me corrija aqui ou até me ajude se eu estou errado ou se os termos são esses exatos. Até chegar nessa terceira instância, digamos assim, ou quarta, não me recordo agora, que seria o Tribunal de Pequenas Causas, qual é o trabalho que o PROCON tenta fazer a evitar isso ao máximo? Muito boa essa sua pergunta. Essa realmente é a formação, pelo menos a minha formação, eu percebo também, o Fernando, ele comentou a mesma coisa. Então, você imagina, estou falando de 1989, agora nós já passando 2019, 2020, mas de 89 a 2019, 30 anos, né? É mais ou menos isso. Tá bom. Então, esses 31 anos sempre foi, primeiro você orienta, na desobediência, aí você pode autuar. Mas quem que você orienta? Os dois lados da relação. Você não pode orientar só o consumidor. Você tem que orientar o fornecedor. Por quê? Primeiro, porque a lei fala isso daí. O segundo é que você tem que equilibrar as duas partes da relação, sempre com base na boa-fé, sempre com base no princípio da razoabilidade e o princípio da justiça. Então, o que nós fazemos? Quanto mais puder divulgar as informações em rádio, jornal, televisão, e agora, né, celular, isso é famosíssimo, né? Você passa informação para os dois lados. E aí, a pessoa, o consumidor, vamos dar um exemplo, foi numa loja. Chegou lá, viu um artigo, compra esse artigo dá problema. Aí a pessoa fala às vezes, voltou na loja, eu posso desistir em 7 dias. Não, isso é um exemplo que eu estou dando, mas é de uma situação muito comum. Até quem quiser, procura no Google, na internet, está lá, direitos que o comerciante
devem saber. Direitos que o consumidor pensa que tem, mas não tem. Aí tem o Doribucô falando muita coisa de vários itens. Mas eu estou dando um exemplo. O cidadão comprou na loja, escolheu, não gostou, ou não era o que ele queria, porque chegou em casa, a mulher não aceitou, ou chegou lá, já tinha. Aí ele volta e fala, você tem que trocar para mim. Não. Comprou na loja, escolheu, na loja física, no estabelecimento ali, eu entrei, bati os olhos, gostei, não tem o direito de arrependimento, e tem um prazo de reflexão de 7 dias. Isso está no 49, mas a turma faz muita confusão. Chega na loja, escolhe, não gostei, só tem que trocar. Não. Não tendo defeito, Felício, não tem obrigação de troca. Na loja física. Comprou na loja virtual, a domicílio, telefone, comprou, né, pelos sites, aí sim, você pode desistir sem motivação, não precisa ter defeito. E por que fizeram isso? Porque você não tem a possibilidade de analisar, tocar, cheirar, experimentar. E completando agora essas informações que nós estamos falando, trazendo um pouco mais para essa época da pandemia, as pessoas hoje não podem mais experimentar roupas, por exemplo. Você não vai pôr uma roupa e deixar lá para o outro. Se forem experimentar, se a loja permitir isso, a pessoa não gostou, o Felício experimentou, não gostou, deixa lá. Chega o Dori, a loja tem que mandar higienizar, sanitizar. Manda, igual você vai num hotel, você vai em motel, você vai em algum lugar, tem lá o saco plástico, né? Tudo higienizado, fechado. É assim que tem que ser feito, porque as normas sanitárias não permitem que você experimente. Qualquer coisa, chapéu, boné, né? Põe óculos, pega na mão, não põe a mão em nada, nem mostruário. Passar batom às mulheres, esquece, hoje já não pode mais isso. Então, as lojas, elas têm que se adaptar. E voltando para o nosso caso, do direito, deu defeito, eu sou obrigado, comerciante, a pensar nisso. Mas aí tem o segundo item que a turma fala, eu quero para amanhã, eu preciso disso. Então, vamos lá. Se não for produto essencial, o que é essencial? Fogão, geladeira, máscara de oxigênio, aí não é tanto essencial. Celular eu não vivo sem ele. Sim, mas se comprar outro, você acabou o problema agora. Sair comprar um fogão, comprar uma geladeira, não é fácil, não é toda hora. Então, o produto essencial deve ser trocado o mais rápido possível. O mais rápido possível não tem nem na lei, mas está lá escrito rápido. Então, no máximo uma semana. Agora, não é produto durável. É um shampoo, é alguma coisa que se acaba com o uso, você pode reclamar em até 30 dias da data da compra. Agora, o tal do celular, que é um produto durável, deu defeito, você pode reclamar até 90 dias da data da compra. Eu não falei que foi garantia daquele do papel do fabricante, estou falando dessa garantia da lei. E também, com isso, você tem, para o nosso amigo comerciante, sempre 30 dias para ele tentar resolver. Eu quero hoje, quero agora. A lei não fala isso. O artigo 18 fala que ele tem 30 dias para verificar se é possível consertar. Não consertou? Então ele vai ter que trocar, ele vai ter que dar um outro, ele vai ter que devolver o dinheiro. Quem vai decidir isso é o consumidor. Dori, inclusive, gostaria de registrar aqui também, mandar um abraço para o nosso amigo Valcide Vieira, lá da pizzaria La Torre, que elogiou muito você, inclusive, quando viu o flyer da nossa live hoje, falando, poxa vida, manda um abraço lá para o Dori, afinal de contas... Muito boa essa pizza, muito boa, gente. Muito quando boa. Ele disse que tinha outra pizzaria, né, que era paulista aqui do centro, ele disse que umas 2 vezes o Dori era diretor do Procon, me ligou com uma gentileza para resolver um problema que eu não estava querendo na época servir a Coca-Cola de 2 litros, né? Já fizemos merchan do refrigerante e foram lá reclamar no Procon, mas ele teve uma sutileza, um profissionalismo para conversar comigo até que eu entendesse que de fato o consumidor estava certo. Mas eu acredito, assim como esse caso do Valcide, nessa ocasião, Dori, tem esses 2 lados, é lidar com um empresário da cidade e também lidar com uma grande empresa que é de fora da cidade. Vamos imaginar aí, por exemplo,
uma companhia de internet, vamos imaginar aí uma empresa aí que vende máquina de lavar, que já tem um jurídico muito grande, e de repente o cara nem se importa muito, eu pago advogado para ele ir lá resolver isso daí. Então eu acredito que tem esses dois lados, não é mesmo? Você tocou num ponto importantíssimo. Pessoal que estiver nos assistindo, que vai assistir, o Felício falou um dos itens básico, é uma coluna de sustentação. Essa situação, o consumidor, ele gosta de ser atendido de acordo com a lei, às vezes ele não conhece a lei. Sim. Agora, o comerciante, ele tem que estar preparado, ele não pode fazer, eu mando para o jurídico. Então, vamos ajudar quem? Na pandemia, principalmente, o nosso amigo comerciante do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade. Esse precisa do nosso apoio, da solidariedade, porque os gigantes, eles vão sobreviver, eles têm situações, né, possíveis de fazer isso. Mas você entrar numa padaria, o cidadão chamar você pelo nome, te atender pelo nome, a farmácia, a floricultura, aonde você for, você se sente bem, você tem ali, olha, comprei isso aqui, mas não estava legal, ou por favor, que é isso, vamos resolver. Agora, vai tentar resolver isso com aquelas páginas que ficam ali na tela, frias, tem um monte de robôs lá do lado de trás. Eu já tive esse problema. Respostas padrões, você, sinceramente, na minha opinião, prestigie o comércio local, prestigie o comércio da sua cidade. Não tendo, aí é diferente. Não, eu vou até São Paulo e volto. Veja quanto você gasta, veja quanto você perde, veja estacionamento, veja pedágio, veja desgaste, e depois, se der problema, você vai ter que voltar para fazer tudo isso de novo, se tem na sua cidade. Verdade, eu tive um problema parecido com questão com internet. Uma empresa aí tirou meu site do ar, ficou mais de um mês fora do ar, e na época foi terrível, porque inclusive eu perdi alguns credenciamentos de evento, porque eu enviava o site, a pessoa não conseguia acessar, passava por mentiroso, até para quem não conhecia meu trabalho aqui em Mogi das Cruzes, reclamei no Procon, inclusive, intimaram a empresa não mandou advogado, e aí foi aquilo que você já conhece, né? Não compareceram na cariação, exatamente, né? Então, por isso que eu me lembrei justamente disso, né? Existem esses dois lados, você lidar com o comerciante de Mogi das Cruzes, até de pequeno porte, e você lidar com um grande comerciante. Então, acredito que tem o outro lado também, né, Dori? Aquela pessoa chorona também, o consumidor chorão, que qualquer coisa ele fala que, né, acho que no seu tempo inclusive, você participava todas as sextas-feiras, se eu não me engano, da TV Diário, né, tinha ali na bancada que você falava sobre direito do consumidor, e você acabou virando uma referência aqui da região, sobretudo já era, mas fortaleceu ainda mais. Então eu lembro que qualquer coisa, o pessoal falava no supermercado, na fila, brigando com a açougueira, brigando com o caixa, eu vou lá no Procon falar com o Dori. Então, acho que quando você já chegava no lugar, tipo, até para fazer compra, o pessoal já te olhava diferente. Você me trouxe algumas recordações dos seus comentários aí, ó, fiquei emocionado, mas é verdade. Hoje o nosso programa é às terças-feiras, e é bom você comentar o seguinte, já que você cuida da cidade de Mogi, os fatos de Mogi, o nosso programa De Olho nas Compras, da TV Diário, né, da filial da Rede Globo, é o mais antigo da TV brasileira. Na sequência, já estamos há 14 anos trabalhando isso. 14, você não encontra outro programa. Não, mas tem esse, tem aquele. Eu estou falando ininterrupto, eu estou falando aquele que nós fazemos sempre isso. Hoje já está às terças-feiras, porque virou uma tradição. Tá. E o consumidor que reclama, realmente... Chorão. É verdade, é verdade. Eu, uma vez, nunca mais esqueço isso, eu lembrei de umas 10, mas vou falar duas só, passagem. Minha mulher que interferiu. Eu estava dançando no Clube Náutico Mogiano, até o Coronel Felício, ele também leva a esposa, a dona Naí, a gente ia em grupos, eu estava dançando a música italiana, romântica, Roberta, e ela lá lenta, né? Você ali, né? Com a mulher, pouco tempo que você tem, né? Desses momentos românticos. Aí vem um cara, bate no seu... Ele dançando também, bate no seu ombro, você olha, o que que... foi bom te ver, comprei um celular, estou com um problema, e dança.
da minha mulher. Falou, desculpa, mas agora não é hora. E girou eu e já foi para o outro lado da pista para fugir. E lembrei de um caso também de uma senhorinha, eu estava numa missa, e tem um momento na missa, né? Tinha um momento na missa que você reza o Pai Nosso e dava as mãos para quem estava do seu lado, né? E eu sei que eu tô lá, né? Pai Nosso, e puxaram meu braço, eu olhei uma senhorinha, né? Pequenininha, e aí eu abaixei, olha, eu tô com um problema, eu comprei não sei o quê, e o Pai Nosso está no céu escutando. A mulher, fica com o cartão aqui, porque agora não vai dar para explicar para a senhora, porque não dá mais, só ela me procura depois. Então, eu percebo que é em velório, aonde for, até lembrei, uma vez o Plininho era pequeno, devia ter uns 6 anos, eu estava levando ele no cinema, compramos sorvete, e ele, eu com o outro, aqueles de copinho, e tinha umas 2 bolas. E eu sei que nós estávamos para entrar na fila, e o cara me abordou, já querendo entrar, o Plininho com vontade de assistir o filme, não lembro se era Shrek, não lembro direito, Shrek. E o cara reclamando, e o Plininho, pai, o filme vai começar, pai. E aquele sorvete derretendo na minha mão. Rapaz, cada gelada que você entra, que eu vou te contar, viu? Não é fácil. Vendo você hoje, Dori, você é realmente essa pessoa alegre, descontraída, carismática com todos, mas eu me lembro muito bem, quando eu era até mais garoto, que eu ia na prefeitura e a gente percebia ali a tua postura era bem séria mesmo, ali à frente do Procon, né? Você praticamente não piscava, né? Já com bigode, é bem verdade, né? Mas você tinha uma postura assim bem séria, que passava até uma postura bem austera no caso. E eu acredito que quando você chegava com aquela postura, por exemplo, mesmo que não fosse para nada, vamos dizer o nome do supermercado, não tem problema. Você chegava aí no Chibata da vida, você chegava aí no Davó da vida, no horário de expediente ainda, mesmo que fosse para comprar um sorvete, como você disse ainda há pouco, o pessoal já ficava meio cabreiro. Daí chegou o cara do Procon aí. Ficava esperto. Justamente. Mas eu sempre agi na lei e sempre orientei, Felício. Eu oriento, sempre a minha ideia é orientar. Agora, se desobedeceu, aí você não tem o que fazer a não ser agir, né? Porque se você explica, e o cidadão insiste que ele está certo, não tem lei para protegê-lo, então ele está ilegal. Com certeza. Aproveitando aqui, Dori, 2 amigos nossos aí mandando abraço para você. O Joaquim Matos, que faz o seguinte comentário. Vou até tentar colocar aqui na tela para a gente ver, se você consegue observar aí. Opa, aqui. Bom lembrar os relevantes serviços prestados pelo Dori, como sua esposa Ieda, à frente do Tradef, por anos. Casal 20 mesmo. Poxa, legal, hein? Legal. Essa do Tradef é verdade, até emocionou. A IEDA criou essa ideia do Tradef em 1988, ele ajudou muito, estava com a gente sempre, e era o sonho dela. E aí ela conversou com o professor Maurício Sherman, né, que eu conheci a IEDA em Cuiabá, Mato Grosso, ela era de Goiânia, e trabalhava com deficiente. E até uma curiosidade, o Joaquim deve lembrar, mas eu não sei se você sabe dessa história. E eu sou professor de educação física também, e estava lá em Cuiabá, né, um calor de 40 graus e tal, e tinha uns torneios lá. E tinha um torneio na Universidade Federal do Mato Grosso de basquetebol em cadeira de rodas. E eu era técnico do time dos esfaqueados. E ela era técnica do time dos baleados. E aí chegou o momento do jogo das 2 equipes, né? Os baleados contra os esfaqueados. E aí eu tinha que prestar atenção, mas eu estava mais de olho naquela professora linda, né, que estava para lá e para cá, coisa e tal. Deixa o jogo para lá. Né, segue a tática aí, depois eu falo com vocês. E aí, com isso, eu percebi essa situação, trouxemos essa ideia também, né, para Mogi, o professor Maurício Sherman, da UBC, gostou, amigo do Valdemar, levou a ideia, e Mogi criou o TRADEF, Trabalho de Apoio ao Deficiente, uma das entidades mais antigas, e o Joaquim ajudou muito a gente nessa parada aí, e nós temos muito orgulho disso daí.
Com certeza. Joaquim, que inclusive já fiz o convite para ele estar aqui comigo numa live para a gente conversar muito a respeito dos projetos que ele desempenha hoje também. Outro comentário, Dori, do nosso amigo Coronel Felício Kamiyama. Não há como falar do caro amigo Dori sem lembrar da querida e combativa Ieda. Vai, vou ser sincero. A Ieda, minha esposa, a Nair, esposa do Coronel Kamiyama, rapaz, quando estamos nós quatro, não interessa aonde nós estamos nós quatro, as duas falam, conversam, e pode ir a pé daqui até Goiânia, elas vão conversando o tempo inteiro, e quando chega lá ainda vão falar, depois você me liga e tal. Rapaz, eu nunca vi, são irmãs, as duas se dão muito bem. E eu e o Coronel, nós só ficamos ali, né? Porque você só consegue falar com elas quando elas dão uma parada para respirar. Aí você consegue falar alguma coisa, porque elas vão conversando. Eu gosto demais da Naira, inteligentíssima, sempre de alto astral. As duas adoram, as duas se adoram. Então, eu fico muito feliz. É uma irmã que a Ieda tem aqui em Mogi, a Naira. Inclusive uma grande empresária da cidade, na área de seguros, atuando à frente da Shibata Seguros. Já estive lá, fui muito bem recebido. Quem sabe uma hora quero trazê-la aqui também para a gente conversar a respeito de tudo isso aqui na nossa live. Será um prazer muito, mas muito grande. Você falava a respeito da época da educação física, Dori. Eu comentava com você em off aqui dos seus tempos de goleiro aqui em Mogi das Cruzes, mudando um pouco de assunto, rapidíssimo, né? Afinal de contas, eu acho que te traz uma grata satisfação. E tem uma pessoa na família, o qual foi seu técnico, inclusive, né, já falecido, não está mais entre nós, que é o Piero Sete, que comentava muito bem de você, inclusive, quando mostrava as fotos, algumas, inclusive, que você virou a câmera e me mostrou, né? Falou assim: esse cara, esse goleiro aqui é o cara do Procon lá. E foi uma época saudosa em Mogi, não foi mesmo? Nossa, olha, vou ser sincero para você. O Peru, né? Chamava de Peru. Olha, ele era grande, mas o coração dele, a vontade dele de ajudar as pessoas, era muito, muito maior que ele. O Peru, e ele era eu era goleiro, era um zagueiro meu. Eu jogava, por exemplo, no Comercial, no Vila Santista, nessa faixa de veterano. Mas nós fizemos uma vez a parte da seleção mogiana, e ela veio a enfrentar o União Futebol Clube dentro do estádio e trouxe o Corinthians Paulista Veteranos. Então, você imagine, aquele União, à noite tinha os holofotes novos, os atletas veteranos do União, cara, os atletas veteranos do Corinthians Paulista, não tinha espaço para ninguém. E eu caí na besteira de convidar minha mãe, porque o jogo era importante para mim, eu era o goleiro da seleção contra o Corinthians. Peru, meu zagueiro, arrumou um lugar, pôs minha mãe na tribuna de honra, que ficava naquela entrada. Sim. Sim. E do lado do Corinthians só tinha fera, cara, Ditão, só de sorte, só negão, forte, cada puta chute que eu vou te contar. E aí, chega uma hora, vão bater uma falta lá da minha lateral esquerda, né? Olhando para o cara, minha esquerda. Eu não conhecia o cara, ninguém queria entrar na barreira. E eu tive que conversar com o jogador, o juiz até chamou a atenção. Por que vocês estão indo na barreira? Não, o cara chuta forte pra cacete, não sei o quê. Mas não precisa de barreira, senão o cara vai marcar gol e tal. Moura Santos, o jornalista Moura Santos estava lá. E tem até ele fez uma parte dessa notícia. Cara, a hora que esse cara foi bater a falta, a turma de trás do meu gol era esse, no momento era do bar do Nequinho. A turma de trás de mim, de trás da rede, de trás do alambrado, se afastou quando o cara foi chutar a falta. Cacete, eu falei, porra, se esses caras que estão protegidos por um goleiro, por uma rede, por um alambrado, se afastaram, imagina a porrada que vai vir aqui. Juro por Deus. Ela veio, eu só vi que ela bateu no travessão e o travessão ficou vibrante. Lá para o meio do campo. Se viesse no gol, eu não vi a bola, sabe? Só escutei a batida. E aí, tem um momento que eu saio na bola,
depois, quando eles recuperaram, e eu tenho que deslizar e sair na bola e rola com o cara, consegui agarrar a bola. Aí eu escutei uma vozinha, menino, sai daí, eles vão te machucar, eles são grandões. Era sua mãe. Aí eu envergonhado com a cabeça ali, falei, não posso levantar agora. Né? E eu escutava, e o cara, o peru veio e deu um bicão em mim, levanta, cara. Eu falei, não tem vergonha. Minha mãe, não, levanta. Aí a turma lá no Alambrado, quem que é? É a mãe do goleiro, os caras. São histórias. São histórias. Nunca mais leva a mãe no jogo, porque não dá. Eu tenho que me preocupar com o jogo e preocupar com a minha mãe. Então eu falei, não dá. Ela queria sair de lá, falou, eu vou lá, vou tirar ele de lá. Meu pai teve que segurar ela, porque ela desceu para me tirar do gol. Você imagine 5 mil, 6 mil pessoas no estádio e o goleiro sair de mão dada com a mãe. Não ia dar. É dois que não podem levar a mãe: juiz e goleiro. Ele nem começou a apitar, a turma já xinga a mãe dele, rapaz. É mais ou menos por aí mesmo. Dori, hoje, como estão os seus trabalhos, me desculpe, de palestras na região? Eu sei que você também atua nessa área. Nós estamos fazendo muita coisa de online, Skype, né? Zoom, coisas que você achava que um dia ia acontecer, hoje já é natural. Você faz teleconferência, você faz treinamento, faço muito treinamento, então você põe lá, tem uma loja, ela se reúne, ela coloca todo mundo na sala, estou olhando aqui o computador, estou vendo a câmera, eu já lembro disso, todo mundo sentadinho, e aí vem as perguntas, você já vai dando as orientações, eu tenho checklist de visitas, checklist de responsabilidades, de respostas, e a gente tem a parte das perguntas, é muito importante, é chamado eliminação de conflitos, você tem que solução de conflitos. Não pode. Nós estamos numa época, e hoje em dia, Feliz, não é fácil, não. Qualquer coisa é discriminação, preconceito, assédio, violência, racismo, é difícil. Bullying. Pô, no nosso tempo, você chamava negão, era o apelido do cara. Hoje você não pode fazer nada disso. Então, é difícil você, às vezes, né, conduzir tudo isso. Não aceitou a pessoa, então você tem uma fila, a Lei 10.962, a 10.092, ela cuida dos preços, e tem a 10.000, essa estadual, tem a federal, a dos chamados atendimentos especiais, idoso, gestante, deficiente, agora tem autismo, né? Então, cada vez eles estão incluindo alguns itens a mais para poder as pessoas serem atendidas de uma maneira mais célere. E aí os caixas têm que estar preparados para atender. Eu tive um caso curioso, deu uma encrenca danada, fora do estado de São Paulo, uma grande rede de supermercados, tinha um anão, e o anão quis entrar para comprar, como todo mundo. E aí o gerente não tinha carrinho para o anão, então era difícil, porque o anão pegava uma coisa na prateleira e só conseguia pôr por cima ou jogar por cima no carrinho, né? E ele andava empurrando o carrinho assim. Aí o gerente teve a ideia de posso auxiliar o senhor? Posso pedir para alguém auxiliar o senhor? Aí pediu uma menina, aí o anão ficou quietinho e tal. E aí fez as compras, pôs lá, né? Jogava, a menina ajudava, aquilo lá. Mas na hora de passar as compras no caixa, Felício, imagine, a moça que pegou as coisas. E aí o anão, às vezes, ele não conseguia enxergar o preço, né, do visor, o carrinho, o negócio é bem complicado. Não é que o gerente tem a infeliz ideia de pegar o anão e colocar em cima da bancada, daquela que vai andando, aquela esteirinha que vai trazendo as compras, e o anãozinho em cima daquela bancada. A pessoa pensou que era alguma promoção, o que estava acontecendo. Sim. Um anãozinho fazer. Cara, o cara processou, falou: você não pode fazer isso. Não, eu queria ajudar, mas você não pode pegar o anão por cima. E ele não pediu, ele pediu, não pediu. Então você não põe a mão na pessoa. Não, mas ele era tão pequenininho que quis ajudar. Não faça isso. Ele é uma pessoa igual a outra. Então você pergunta se ele quer alguma coisa. Não vai querer você pegar o anão, pôr em cima da esteira, e o anão quase caía toda hora que a esteira andava de lá. Então tem que tomar muito cuidado. Que hoje existe, você citou muito bem, Dori, essa questão da inclusão,
não só ao deficiente, como de uma maneira geral. Como nós dissemos ainda há pouco, algum tempo atrás, você fazia uma piada que era uma piada ingênua, não é mesmo? Por exemplo, como você falou assim, ô japonês, vem aqui rapidinho, tal, ô baixinho, vem aqui. Isso era muito corriqueiro até o meio dos anos 90, até o começo dos anos 2000, inclusive, passava desapercebido. É bem verdade que existe muito mimimi hoje também, mas, por um outro lado, também existe a questão da preocupação, que eu acredito que até mesmo as empresas têm que ter com o cliente. Eu, uma vez, por exemplo, não se inclui até nessa questão, mas algo parecido, eu cheguei numa pizzaria uma vez, não era comigo, mas teve um cara que falou assim, vai ver o que aquele baixinho está querendo ali, que ele está pedindo na mesa ali. Né? Então, eu acredito que é um cuidado maior que hoje as pessoas têm que tomar cuidado nessa questão do venda e pós-venda. Muito cuidado. Você não pode tratar uma pessoa. Tivemos casos de pessoa que foi comprar alguma coisa, deu um dinheiro e uma senhora de idade, de cor negra, muito humilde, e o caixa olhou e falou, essa nota é falsa. Ela falou, desculpa, a nota é falsa, então depois eu... Só que era um prefeito que deu a nota para ela comprar algumas coisas. Ela foi até o supermercado. Ela voltou e falou, você trouxe? Não, não trouxe, porque falaram que a nota é falsa. Não, é falsa, deixa aqui que depois eu falo com o Dori. Deu outro dinheiro e ela voltou na loja. Aí fez a compra de novo, a mulher falou, mas você de novo passando nota falsa? Ei, pessoal, essa mulher está passando nota falsa. Rapaz, deu uma confusão. Tive que interferir, chamando o delegado. Chegou e perguntou para a funcionária, a senhora é especialista em dinheiro? A senhora fez curso na Casa da Moeda? A senhora entende disso? Não, eu acho que é falso, porque não sei o quê. E ainda falou, cuidado, apontou, imagina, uma senhora humilde, de cor negra, muito simples, passando nota falsa, todo mundo olhou, ela chorou, olha, deu um processo enorme, a empresa foi lá no gabinete pedir desculpa para ela, olha, foi terrível. Nunca faça nada que você não gostaria que fizesse com você, não queira se utilizar do cargo, não dá certo, isso dá problema e você pode ir preso. Com certeza. Antes de nós encerrarmos, Dori, eu queria deixar um recado a todos que estão nos assistindo, que essa entrevista ela ficará disponível mesmo após a live aqui na página do Mogi Debate, lá na página do Guia de Mogi das Cruzes, no Face também, e também no nosso canal Guia de Mogi Região no YouTube. Então você que pegou no finalzinho, quiser acompanhar desde o início ou recomendar para os amigos, estará disponível, como dizem hoje, né, após a live ser encerrada, on demand. Gostei disso aí. Exatamente. Manda para mim, por favor, o link depois, eu vou... Com certeza. Na parte do escritório, na minha página pessoal. Fique à vontade. Você me tratou de uma maneira assim, muito legal. Dá a impressão que eu estou numa lanchonete, num bar. Sim. Essa legal. Característica, né, Dori? Eu, inclusive, você citou aí duas pessoas aí interligadas à minha família, né? O Peru, que nós conversamos ainda há pouco, o próprio Moura Santos, que talvez você não saiba, mas é meu padrinho, criou a minha mãe, né? Praticamente. Olha, era seu padrinho. É meu padrinho, né? Hoje, por exemplo, eu iniciei nessa profissão, hoje eu sou jornalista por causa dele. Inclusive, eu me lembro muito bem, eu tinha cerca de 12, 13 anos, ele me levava no jogo do União, que ele sempre levou desde criança, mas mais quando eu já estava entrando na adolescência, ele tinha a coluna Manchetinhas, né, no Diário de Mogi, e ele me levava, cheguei a pegar aquele tempo do final da Casarejos, já no começo do Nogueirão, ele me levava, ele me dava um bloquinho de nota, exatamente como esse aqui, e uma caneta. E ele falava assim para mim, vai lá embaixo e pega a escalação para mim e conversa com os jogadores. Aí eu descia lá, bati um papo com o pessoal, eu tinha 12 anos, 12, 13 anos, né, mas eu já era alto, né? Então passava a impressão que eu já tinha uns 16, 15. Aí eu conversava,
E uma vez que me marcou muito, inclusive, foi que eu estava lá no vestiário, já era o Nogueirão, aí daqui a pouco chegou um cara grandão atrás de mim e falou assim: ô garoto, tá precisando de alguma coisa? Eu olhei para trás, priori eu não conheci, aí depois eu fui olhar, o pessoal chamando, era o Luiz Pereira, que era o coordenador, né? Luiz Pereira, que era o coordenador do São Caetano na época, né? Quando o São Caetano começou, o Luiz Pereira ele era coordenador junto com, e o Serginho Chulapa era o técnico. Só fera, cara. Só fera. E eu entrevistei, com 12 anos, eu entrevistando ele e não sabia quem era. E tipo, o papo vem, papo vai, não sei o que o senhor acha do jogo hoje, tal. O senhor, o que o senhor é? Ah, eu sou coordenador, e ele, né, do São Caetano, tal. E era legal que no dia seguinte, o meu saudoso tio Moura, como a gente chamava ele, muita gente chamava em Mogi, ele vinha na porta da minha casa com o jornal, o Diário de Mogi, embrulhado, e dava na minha mãe e falava assim: ó, tá vendo aqui, ó, você que fez isso aqui, ó. Então, são lembranças que nós temos, que a gente vê. Ele automaticamente ele já estava querendo me empurrar para isso, só que ele tinha todo aquele jeitão dele, né? Polido na dele, ele não falava assim: ó, você tem que fazer isso, você tem que seguir, né? Ele, aos pouquinhos, ele ia incentivando dessa forma. Olha, você conheceu de perto Luiz Pereira, você conheceu o Serginho Chulapa. Você chegou a assistir algum jogo do Gonzo da Saudade ou você não pegou isso dessa época? Só de foto. E tinha sim, meu outro tio, né, casado com a minha tia, que jogava com você com certeza também, que era o Carlinhos. Pô, o Carlinhos era goleiro. Sim, isso eu lembro. A gente reservava. Eu reservava. Eu e o Carlinhos. Sim. Com certeza. Briguento aquele cara, não era fácil, não. Vou mandar um abraço para a filha dele, a Carmen Rosana, que com certeza está nos assistindo nesse momento. É um prazer, não conheço a filha, mas o seu pai, o seu avô, nossa, a família inteira, o maior prazer de ter convivido com eles, foi muito bacana. Com certeza. Dori, foi muito legal a gente relembrar de tudo isso. Em breve, quando passar essa pandemia toda, gostaria de fazer uma outra entrevista presencial com você, para a gente mostrar, hein, esses teus quadros que você tem aí do futebol, a gente poder conversar durante um tempo maior. Sei que você está com a agenda lotada aí. Muito obrigado por você ter nos recebido. E gostaria que você deixasse aí suas considerações finais. Eu gostei demais. Demais mesmo. Foi muito legal. Não esquece de mandar para mim lá, que eu quero assistir, quero escutar e quero divulgar. Estou à sua disposição. Falar de Mogi, eu estou à sua disposição. Adoro essa cidade. Minha mulher de Goiás, conhecida em Cuiabá, hoje é uma mogiana, aliás, até com o título de cidadã mogiana. Então, nós gostamos muito da cidade, dos amigos de Mogi. Um abraço a todos que estão nos assistindo e a hora que você precisar, conta com o seu amigo aqui. Com certeza. Muito obrigado, Dori, e boa noite a todos. Boa noite. Opa.